Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1, verso 9. Continuando a falar em desafios e em voo livre. Como disse ontem, voar deve dar uma sensação incrível de liberdade. Mas, por outro lado, fico apavorada só de pensar na altura. Ver as cidades lá do alto sem ter praticamente nada segurando você, mesmo em um voo duplo com o instrutor. Essa foto, por exemplo, foi tirada no Pico da Ibituruna, em Governador Valadares, Minas Gerais, que está a 1.123 metros de altitude em relação ao mar, segundo o Wikipedia. Você teria coragem? Os aventureiros sei que sim, mas esse não é o meu caso. Josué capítulo 1 nos mostra Deus falando com Josué, que ele é quem conduziria o povo de Israel até a terra prometida, logo após a morte de Moisés. Imagino que Josué deva ter ficado meio apavorado diante de um desafio tão grande. Era uma ordem de Deus, mas também havia uma promessa. O Senhor estaria com ele por onde ele andasse. Gostamos de pensar nessa promessa, mas precisamos lembrar que antes dela havia uma condição, como vemos nos versos 7 e 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Por várias vezes Deus diz a Josué para ser forte e corajoso, mas havia algumas condições para que ele fosse bem-sucedido em tudo que fizesse. Obedecer a toda a lei de Deus, transmitida ao povo por Moisés, sem se desviar dela nem um passo. Falar e meditar nessa lei todo o tempo, reforçando mais uma vez que ele deveria cumprir fielmente a tudo quanto lá estava escrito. Quando enfrentamos desafios, em primeiro lugar precisamos discernir se é um desafio colocado por Deus ou se fomos nós mesmos que nos colocamos diante dele. Foi Deus quem ordenou, ou o nosso próprio coração, ou ainda o desejo por aventuras ou de viver perigosamente? Agora, se temos certeza de que é um desafio colocado por Deus, temos que seguir o mesmo que ele colocou para Josué: conhecer, meditar na sua palavra, obedecer fielmente às suas ordens e falar dela aos outros. Aí sim poderemos ir em frente, sendo fortes e corajosos. E como vimos no final do verso 8, só então os nossos caminhos prosperarão e seremos bem-sucedidos por onde andarmos e em tudo que fizermos. Deus nos abençoe e nos ajude a obedecermos a sua palavra para podermos vencer os nossos desafios.